Meus irmãos, estamos alegres com tudo que o Senhor tem nos permitido viver. Deus, Ele é fiel e Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o Senhor tem sido generoso para conosco, nos permitindo estarmos aqui numa manhã como essa, para celebrarmos a ceia do Senhor. Fazermos memória do sacrifício de Jesus, daquele que morreu em meu e em seu lugar, aquele que nos deu a graça da salvação. Então nós estamos aqui para fazer memória desse sacrifício. Estamos aqui para celebrar a vida que vem do Senhor. Então eu louvo a Deus porque você escutou o chamado do Senhor e se dispôs a estar aqui nessa manhã. Então, para otimizar o nosso tempo, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo de número 12. Mas antes de nós fazermos a leitura aqui do texto sagrado, eu gostaria de conhecer se há alguém que está nos visitando hoje pela primeira, pela segunda vez. Tem alguém que está nos visitando hoje? Dê um sinalzinho aí com a sua mão. Glória a Deus, minha querida, seja muito bem-vinda. Lá atrás também tem uma irmã. Sejam muito bem-vindas, viu? Uma alegria recebê-las aqui hoje. Nós vamos entregar para vocês uma lembrancinha aqui da igreja e também uma ficha. Nessa ficha tem uns dados que você pode preencher se você quiser. E se você preencher esses dados, a gente vai usá-los para mandar para você as programações dos cultos, tá bom? Mas se não, a lembrancinha fica aí para você. Glória a Deus. Encontraram aí, meus irmãos? Diga amém. Glória a Deus. Vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 12, nós vamos ler. Assentados mesmo, mas em reverência à palavra do Senhor, diz assim: porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido neste mundo, e de modo particular para convosco. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, se você puder, curve a sua cabeça. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir ao Espírito Santo que venha falar conosco nesta manhã. Pai, nós te louvamos por tudo que nós já ouvimos aqui da tua parte, sabemos que o Senhor está aqui conosco, que a tua glória e a tua manifestação é real, e eu peço ao teu Espírito Santo agora sabedoria, discernimento, iluminação, Pai, para que a gente possa falar a tua palavra, Senhor Deus, com autoridade, com fidelidade, Pai, e para a glória do teu santo nome. Move, Senhor Deus, ó Pai, em nosso meio, Senhor Deus, curando, Senhor, libertando, transformando, Senhor, descobrindo, Senhor Deus, ó Pai, o oculto e o escondido, Senhor, trazendo, Senhor, luz, ó Pai, às trevas, trazendo vida, Senhor, ó Deus, ó Pai, aonde está a morte, meu Pai, trazendo consolo, Pai, aonde há dor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo alcance, Pai, do maior ao menor aqui, Pai, Senhor, que todos nós, Pai, possamos ouvir a Tua voz, possamos sair daqui abençoados pelo Senhor, ó Pai. É a nossa oração, e a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria conversar com os irmãos hoje sobre o testemunho da nossa consciência. E essa frase está inserida nesse versículo que nós acabamos de ler, o testemunho da nossa consciência. Como eu não vou fazer uma pregação expositiva, onde eu vou expor o texto hoje, eu compartilhei com alguns irmãos alguns versículos, se você tiver e quiser ir acompanhando, porque são vários versículos que nós vamos citar hoje. Todavia, se você não tem aí esse recurso, eu vou ler também cada um deles, mas eu mandei aqui para que você possa tomar nota. Tá bom, meus irmãos? Então, quando nós nos assentamos na mesa do Senhor, quando nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor, nós fazemos em memória do Senhor Jesus, nós fazemos em memória do seu sacrifício, e nós fazemos também como uma anunciação da nossa bendita esperança no retorno do Senhor.
A ceia vai ser celebrada até que ele venha. E quando ele vier, ou quando nós formos ao encontro dele, nós vamos celebrar juntamente com ele lá na glória. E eu quero te ver lá. Então guarda o que você tem para ninguém tomar sua coroa. Mas isso aqui é daqui a pouco, tá? Mas nós fazemos a ceia em memória de Jesus. E nós fazemos a ceia na bendita esperança do retorno do Senhor. Assim como o batismo nas águas é o ritual, ou o sacramento, a ordenança de iniciação na nossa fé cristã, a ceia do Senhor é a celebração de manutenção. Então, todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos declarando que permanecemos em Cristo. Nós estamos permanecendo em Jesus. E o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, falando sobre a ceia, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe do pão e do cálice, coma do pão e beba do cálice. Então, a ceia também é um momento de análise, é um momento de introspecção, é um momento de olhar para si, é um momento de olhar no espelho da alma. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque quando se trata da nossa consciência, quando se trata da consciência que temos, ninguém pode examiná-la por nós. Ninguém pode examinar a sua consciência. Ninguém pode examinar a minha consciência. O exame da consciência é algo que tem que ser percorrido por si só. Só você pode examinar a sua própria consciência. Só eu posso fazer o exame da minha própria consciência. O seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pastor, seus amigos não podem fazer esse exame da sua consciência. A sua esposa pode pesar na sua consciência. Ou o seu esposo pode pesar na sua consciência, esposa. Mas, esse autoexame, essa avaliação da consciência é algo que só você pode fazer. E o momento da ceia é o momento de nós colocarmos a nossa consciência em análise, para que a gente possa, então, participar do corpo e do sangue do Senhor. Paulo, aos Coríntios ainda, no capítulo 2, versículo 21, ele fala assim: ninguém conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside. Então, assim, quem conhece realmente o seu interior, a sua consciência, é você mesmo. E, obviamente, o nosso Deus, que é onisciente, conhece todas as coisas. Então, consciência, meus irmãos, é aquilo que nos faz consciente de quem nós somos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, né? Tanto é que quando você diz assim que alguém está inconsciente, é que a pessoa está fora de si, né? Ela não está respondendo por si só. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto que nós lemos, ele está vivendo um contexto muito particular, né? As cartas que Paulo escreve aos Coríntios não são por motivos muito fáceis, porque a igreja ali está passando por um problema muito grave. Ele escreve então para arrumar a casa, ele escreve ali para organizar algumas coisas. Então Paulo escreve 2 cartas, na verdade seriam 3 cartas, mas uma delas provavelmente se perdeu. Mas essa segunda carta que nós lemos, Paulo está cuidando, né, de defender a si mesmo. É uma das cartas do Novo Testamento mais pessoais do apóstolo Paulo.
Por quê? Porque a igreja de Corinto estava sofrendo muito ataques a respeito da pessoa do apóstolo Paulo, que foi quem fundamentou aquela igreja. Então, as pessoas acusavam Paulo de não ser um verdadeiro apóstolo, acusavam ele de estar ali por poder, prestígio, dinheiro, acusavam ele de várias questões. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta justamente para fazer uma apologética de si mesmo. Então, se você ler 2 aos Coríntios, você vai ver que é uma carta de defesa pessoal. Paulo defende o seu ministério apostólico, Paulo defende a sua autoridade. E aqui nesse texto que a gente leu inicialmente, ele está falando assim, olha, a minha glória é essa, o testemunho da nossa consciência, que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular para convosco. Então Paulo está escrevendo mais ou menos assim, olha, a minha alegria é essa, que eu tenho a minha consciência tranquila, da forma como eu vivo, né, da forma como eu tenho me comportado e da forma como eu tenho me relacionado com vocês. Então Paulo está escrevendo justamente isso. E meus irmãos, é muito importante a gente avaliar a nossa consciência. Eu me lembro de um amigo meu, que ele tinha uma empresa, e essa empresa, ele vendia alguns produtos, e aí um dia ele me chamou para conversar, falou, pastor, posso dar uma palavra com o senhor? Eu falei, pode. Aí ele falou, olha, eu recebi uma proposta de uma venda grande, e na época ele me falou o valor, eu não me recordo, mas era um valor que pelo menos para mim era bem substancial. E ele perguntou, só que a pessoa quer que eu pague uma porcentagem para ela por fora e coloque um valor diferente na nota fiscal que eu vou prestar. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que o senhor acha que eu devo fazer? Aí eu respondi para ele assim, irmão, você sabe o que você tem que fazer. Aí ele falou, não, pastor, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vim aqui conversar com o senhor, porque de repente o senhor tinha alguma estratégia, alguma coisa assim. De repente eu dava anistia para o irmão, né? Vai lá, que Deus perdoe seu pecado. Mas eu falei, olha, irmão, vamos orar, e se Deus estiver nesse negócio, você vai falar que não, e a pessoa vai te dar o negócio mesmo assim. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, porque o mundo não funciona desse jeito, né, meus irmãos? Infelizmente o mundo não funciona desse jeito. Mas depois ele me encontrou e veio conversar comigo e falou, pastor, realmente eu falei que não ia fazer o esquema e perdi o negócio. Mas ele não estava triste, não estava reclamando, não estava culpando a Deus, mas ele estava com a consciência em paz, porque ele falou assim, pastor, isso não era meu, e se fosse para mim ter dessa forma, eu prefiro não ter. Eu me lembro daquele livro, não sei quantos já leram, o livro O Peregrino, já leram esse livro? Quem não leu, leia, é um livro bem antigo do John Bunyan, e ele é o livro mais lido depois da Bíblia Sagrada. E o John Bunyan, ele pregava o Evangelho, mas ele pregava o Evangelho verdadeiro, não aquele Evangelho água com açúcar, sabe? Aquele Evangelho que fica fazendo carinho nas pessoas, né? Como você é lindo, como você é maravilhoso, você é o centro do coração de Jesus, né? Ele não ficava fazendo, ele pregava assim, olha, você precisa se arrepender, se converter, senão você vai para o inferno. E aquilo agredia a sociedade da época, como agride a nossa também. Então, as autoridades religiosas, sempre essas, né, vieram ao John Bunyan e falaram, olha, você precisa parar de pregar esse evangelho subversivo, porque se você continuar pregando esse evangelho subversivo, nós vamos prendê-lo. Prega a palavra, mas para de falar que as pessoas vão para o inferno.
Para de falar que as pessoas vão ser condenadas. Vou abrir um parênteses aqui na pregação. Você sabe que eu tenho um amigo que ele é de uma igreja bem conhecida em São Paulo, e ele faz parte do ministério. Ele falou um dia para mim, olha, eu prego lá na igreja, mas lá tem algumas palavras que são proibidas de pregar no púlpito. Ele falou, inferno não pode dizer no púlpito. Pecado não pode dizer no púlpito, porque são palavras que são ofensivas. Então o John Bunyan, ele continuou pregando o evangelho e ele foi preso. E ele foi preso e por 12 anos ficou preso. E ele falava, e aquelas autoridades tinham dó dele, porque falavam assim, ele não é uma pessoa. E eles chegavam para ele e falavam assim, olha, se você prometer que vai parar de pregar desse jeito, a gente te solta. E ele pensava que ele tinha uma filha que era cega, e ele pensava assim, bom, é só eu falar que não vou pregar e continuar pregando. Mas ele respondia sempre a mesma coisa. Ele falou assim, eu não posso parar de pregar o evangelho e olhar para Deus com a minha consciência em paz. Então ele ficou preso durante 12 anos para não trair a sua própria consciência. Ele dizia assim, eu não posso trair a minha consciência e ainda olhar para o meu Deus. Então, a nossa consciência, ela ou nos defende, ou ela nos acusa. Se você for ler em João, capítulo 8, versículo 9, é aquela história da mulher adúltera. Quando o pessoal queria atirar pedra na mulher, porque ela foi pega em adultério. Foi pega em adultério sozinha, né? Estava adulterando sozinha, né? Cadê o homem da história, né? E aí eles queriam atirar pedra na mulher. Jesus escrevia na areia, vocês conhecem a história. Falou, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí o versículo 9 fala assim, quando ouviram isso, acusados ou redarguidos da consciência, acusados pela própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, Jesus usou a pedagogia do seguinte, de olhe para si, olhe para a sua própria consciência, antes de você acusar o outro. Porque estava todo mundo apontando, todos estavam apontando o dedo para aquela mulher, todos a estavam acusando, todos a estavam querendo condená-la, mas Jesus usou a pedagogia, olha no espelho. E aí sim, a partir de você olhar para si mesmo, você pode atacar a pedra na mulher. E se nós olharmos no espelho, se você olhar no espelho, se você olhar para a sua consciência, a única coisa que você vai conseguir fazer é soltar as pedras. Posso ouvir um amém? Se você olhar direitinho no espelho da alma, a única coisa que você vai fazer é soltar as pedras e olhar para si. E eu li um livro do John MacArthur, e ele falando justamente sobre essa ideia da consciência, e ele contou sobre um acidente que aconteceu na Espanha, um acidente de avião, com um avião da Avianca, se eu não me engano. E diz que depois de que o avião se chocou lá com uma montanha, eles encontraram a caixa preta do avião. Posso contar uma piada de Noah? Sabia que a caixa preta do avião não é preta? O Noah que contaria essas piadas. Na verdade, eu contaria, ele falava assim, ele falaria assim, nossa papai, que piada ruim. Toda vez que eu conto uma piada, ele fala isso. E como vocês bem sabem, eu sou ótimo para contar piada. Bom, mas voltando aqui à pregação, meus irmãos, diz que quando encontraram a caixa preta do avião, estava gravado o seguinte, o sistema lá de defesa do avião começou a falar, né, sobe, 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 começa a falar aquele sistema bem alto, para que o piloto entenda que ele está numa rota de colisão, na iminência de um acidente, e ficava sobe,
sobe, sobe. E uma das últimas coisas que se ouviu na caixa preta foi: cala a boca, gringo. O piloto falando pro sistema lá de proteção: cala a boca, gringo. E a nossa consciência, meus irmãos, muitas vezes fala: sobe, sobe, desce, desce, para, não fala, não vai, sai daí. Mas às vezes a gente diz: cala a boca, gringo. Cala a boca, consciência. E o que aconteceu com o avião? Ele bateu numa montanha e ele realmente se desintegrou e morreram todas as pessoas naquele acidente. Na época de Paulo não tinha avião, mas ele escreve alguma coisa parecida aqui. Se você for ler 1 Timóteo capítulo 1, 19, ele fala assim: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando o quê? A boa consciência, rejeitando o quê? A consciência, naufragaram na fé. Então não é bom para o cristão, não é bom para nenhum homem, nenhuma mulher rejeitar a própria consciência. A dor é protetora do corpo. Amém, meus irmãos? Você sabe que a dor é uma bênção. Aí você pode falar: para você, pastor, para mim não é não. Coitada da minha esposa, teve cólica de rim essa semana, passou por uma cirurgia de emergência e ela teve muita dor. Olha, eu não senti a dor que ela teve, mas para Simone ficar daquele jeito é porque o negócio foi muito dolorido. Então você fala: pastor, a dor é uma bênção? Foi uma bênção, porque se ela não tivesse a dor, ela não saberia que tinha uma pedra no canal da urina que poderia obstruir o canal urinário dela, e ela poderia ter uma complicação muito maior. Então a dor é uma bênção, porque a dor protege, mostra que alguma coisa não está boa. Já pensou se a gente não sentisse dor? Você ia cortar a mão, ia queimar a mão, ia dobrar um braço e nós não iríamos sobreviver. Agora, a dor é protetora do corpo, mas a consciência, olhe para mim aqui, a consciência é a protetora da alma. Amém? A proteção da sua alma é a sua consciência. E se você ignorar a dor, que está te avisando que alguma coisa não está boa, você pode ter um problema maior. Se você ignorar a sua consciência, que está mostrando às vezes alguma coisa ruim, você pode também trazer uma complicação muito grande para a sua alma. Você sabe por que a gente gosta, por que a nossa sociedade, a gente não, mas porque a nossa sociedade gosta tanto de barulho, gosta tanto de atividades, gosta sempre de estar se conectada, sempre estar ligada? É porque está fugindo da sua própria consciência. Porque quanto mais barulho a gente faz, quanto mais conectado a gente está com o mundo externo, mais a gente foge do mundo interior. É por isso que quando a gente vem para a igreja, domingo de manhã, assim, pastor falando com voz de travesseiro, a gente começa a dormir. Porque não estamos mais acostumados, né, com o silêncio. Lá em Atos capítulo 7, versículo 57, conta que quando Estevão começou a pregar sobre Jesus e contra os judeus que tinham crucificado Jesus, eles não conseguiam ouvir aquilo. Eles não conseguiam ouvir aquilo porque aquilo mexia com o ego, com a consciência deles, e o que eles fizeram? Taparam os ouvidos, se enfureceram, taparam os ouvidos, não quiseram ouvir, e aí calaram Estevão, o matando, né? Às vezes é mais fácil calar a consciência do que escutar o que ela está nos dizendo. Quem está me entendendo, diga amém, meus irmãos.
E a Bíblia fala também que existe a consciência, que às vezes ela é silenciada, mas também existe a consciência entorpecida. O que é o entorpecimento, meus irmãos? É a amortização, a anestesia, né? É quando alguma coisa perde a sensibilidade. Então, 1 Timóteo 4,2 diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a consciência cauterizada, a própria consciência, né? Na época do nazismo, tinha um ministro das comunicações do Hitler, Joseph Goebbels, e ele dizia o seguinte, ele defendia a seguinte tese, que uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Então, ele, para ludibriar o povo, para gerar um encantamento no povo, para também criar um clima de tensão, para que eles aprovassem a guerra, ele mentia, até que as pessoas começavam a acreditar nas próprias mentiras. Hoje, infelizmente, nós vivemos, já não agora, desde agora, mas um fenômeno muito grande no Brasil em relação à manipulação da imprensa e também das fake news. Nós temos uma imprensa que manipula a informação para que a gente acredite naquilo que eles querem que a gente acredite, e nós temos fake news que comprovadamente são falsas, mas que as pessoas continuam difundindo como verdade. É comprovadamente falso. Todo mundo sabe que é falso, mas as pessoas continuam repassando como verdade. Por quê? Porque perderam a consciência do que é verdade e do que é mentira. Vocês já viram aquele pessoal, geralmente tem mais na Índia, o pessoal que anda em cima de brasa de fogo? Já viu? O pessoal que vai andando ali em cima de brasa de fogo descalço. E eles não se queimam ou não sentem dor? Como é que se consegue fazer isso? Até tem no nosso Nordeste, aqui dentro de uma festa de São João, esse mesmo tipo de ritual. Mas como é que se consegue fazer isso? É porque, desde pequeno, eles começam a treinar isso. Então, eles vão começando a criar o quê? Resistência ao fogo. Então, eles vão, desde pequeno, fazendo aquilo, e a repetição gera uma resistência, uma cauterização. E o pecado, meus irmãos, a mentira, o mundo, quando a gente cala a nossa consciência, ela fica cauterizada. E a gente começa a não mais sentir, a gente começa a não mais perceber, a gente não dói mais. Às vezes a gente olha para uma pessoa em situação de rua, a primeira vez que você vê aquilo, dói o seu coração, mas aí você vai passando todo dia ali, e aquilo se torna normal, se torna comum, não dói mais. E é isso que o pecado faz com a consciência. Quando a gente resiste ela, quando a gente não ouve o que o Espírito Santo diz à nossa consciência, ela vai ficando cauterizada. Então a pessoa começa a mentir, e ela acha que não está falando a verdade. A pessoa começa a pecar, e já não sente mais nada. Ela consegue vir para um culto como esse, e participar da ceia, com a vida em pecado, e não sente nada. Ela consegue vir para um culto e não conversar com o irmão e com o outro, ou com a sua família, e celebrar a ceia do Senhor, e não sente mais nada. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo não está falando? Porque Deus não está agindo? Não, mas porque teve a consciência cauterizada. E a pior coisa que pode acontecer para um homem e para uma mulher de Deus é terem a sua consciência cauterizada pelo pecado. Meus irmãos, a Bíblia também fala sobre a
consciência contaminada pelo entendimento errado. Tito capítulo 1, versículo 15. Diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. É possível ter a nossa consciência contaminada pelo entendimento errado que nós temos das coisas. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa consciência foi contaminada. E às vezes não foi por nós mesmos. Foi por aquilo que nós ouvimos. Foi por aquilo que nós aprendemos. Às vezes, irmãos, tem pessoas que têm medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus e pensa num Deus como um homem de barba branca, com um raio na mão, esperando para punir os seus filhos. Mas por quê? Porque quando era criancinha, em vez de pregar o evangelho, que nem o Rafa está fazendo para o Bernardo, a pessoa falava assim, come, se você não comer, Deus vai te castigar. Olha, se você não fizer a sua lição de casa, o diabo vai te pegar. Olha, se você assistir essas coisas, aí o diabo vai entrar na sua vida. Então, se você continuar essa vida, Deus vai riscar o seu nome do livro da vida, você não vai para o céu. Então, às vezes a pessoa tem a sua consciência contaminada de que Deus não a ama. Ela não consegue ser amada por Deus. Não consegue se sentir amada por Deus. Você sabe que tem gente que faz, trabalha, mas sempre sente que nada está bom. A pessoa estuda, a pessoa trabalha, a pessoa paga a conta, a pessoa é uma boa mãe, a pessoa é um bom pai. Mas sempre tem aquele sentimento de que algo está faltando. É porque a consciência da pessoa foi contaminada com o entendimento errado sobre Deus, sobre si e sobre tantas outras coisas. Eu lembro de um amigo meu, muito querido, ele já partiu, está com o Senhor. E a gente servia a Deus juntos, e um dia ele cometeu um pecado. Ele namorava e pecou com a namorada, e ele ficou muito mal. E ele se arrependeu mesmo, porque ele veio confessar. Ele veio falar. E ele se arrependeu. Inclusive terminou o namoro. Esse menino é um homem de Deus, ele está com o Senhor agora. Mas ele ficou tão mal, nós oramos, e eu falei: filho, Deus te perdoou. Você está perdoado. Mas passava uma semana, eu encontrava ele lá, ele estava todo cabisbaixo assim. Mas o que aconteceu? Pastor, eu não era pastor na época. Ele falava, mas eu pequei contra Deus, Deus nunca vai mais me aceitar. Eu falava, mas Deus já te perdoou. Levanta a cabeça. Até que um dia eu estava passando na rua, andando, e ele estava sentado na rua, no meio, na calçada, com a cabeça baixa. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ele falou, eu não vou mais para a igreja, porque depois que eu pequei. Eu falei, mas você pecou de novo? Ele falou, não, pelo amor de Deus. Ele estava falando de uma coisa que tinha acontecido já há uns 5, 6 meses. Aí eu falei para ele, você está querendo ser mais justo do que Deus. Você está querendo ser mais santo do que Deus. Porque a Bíblia fala que o Senhor te perdoa e lança os seus pecados no mar do esquecimento. Mas você não se perdoa. Então você está querendo ser mais justo do que Deus. Aí ele olhou e falou assim, é verdade, né, pastor? Eu falei, você está querendo ser mais santo do que Deus. Porque o Senhor já te perdoou. Então, às vezes, a nossa consciência está contaminada por entendimentos errados, meus irmãos. Lá em Hebreus capítulo 9,
versículo 8 e 9 diz assim: desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podia dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então aqui o escritor de Hebreus está falando que o sangue dos animais não podia dar ao adorador, diante de Deus, uma consciência limpa, porque ele sempre estava maculado pelo pecado. Mas o sangue de Jesus, meus irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E você pode levantar as suas mãos, adorar ao Senhor em liberdade. Você pode receber o perdão de Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você pode ter a certeza que Deus te ama, porque o amor de Deus não está condicionado aos nossos méritos ou às nossas obras. O amor de Deus está derramado por nós através de Jesus Cristo. Aleluia. E eu queria aplicar esse texto aqui para nós participarmos da ceia em 2 pontos apenas. Primeiro, meus irmãos, em relação à nossa consciência, nós precisamos ter uma boa consciência para com Deus. Amém? Como é que está a sua consciência para com Deus? O apóstolo Paulo, no capítulo 23 de Atos, versículo 1, ele diz assim, é Paulo que está dizendo, mas Lucas que escreveu, ele fala assim: pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Amém? Ele diz também em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 9, onde ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Então o apóstolo Paulo se levantava diante das pessoas e dizia: eu sirvo a Deus com a minha consciência limpa, com a minha consciência pura, eu tenho boa consciência. Como é que está a sua consciência para com Deus? Mas não é suficiente ter uma boa consciência para com Deus, porque eu já vi gente falar assim: bom, eu vou fazer isso mesmo, e eu estou em paz. Mas a tua esposa está de acordo com você? Não, mas eu estou em paz. Mas a tua família, seu pai, sua mãe está de acordo com você? Não, mas eu estou em paz. Mas a sua igreja, o seu pastor, os seus líderes estão de acordo com o que você está fazendo? Não, mas eu estou em paz. Que paz é essa, né? Se não uma obsessão. Que paz é essa, se não uma obstinação do coração? A gente precisa ter paz, com boa consciência para com Deus, mas precisamos ter boa consciência para com os homens. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Porque se a tua esposa, teu marido, tua igreja, tua família não está de acordo com você, essa paz que você tem aí não serve para nada. Porque a sua consciência precisa estar em paz com os homens. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Porque Paulo diz assim também: porque eu procuro sempre ter uma boa consciência sem ofensa, tanto para com Deus, quanto para com os homens. Atos 24, 16. Segundo aos Coríntios 4, 2, ele diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, meus irmãos, nós precisamos ter a nossa consciência em paz, para com Deus e para com os homens. Como é que está a sua consciência para com a sua família? Como é que está a sua consciência para com os seus filhos? Para com a sua esposa, para com o seu marido, para com as pessoas que trabalham com você, você que tem funcionários, como é que está a sua consciência
para com os seus funcionários? Como é que está a sua consciência para com a sua igreja, para com os seus irmãos em Cristo, para a família da fé? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém?